Aí. Oi, boa noite a todos aí que nos acompanham. Hoje é mais um encontro do grupo de estudos de filosofia e atualidades, do coletivo autônomo dos estudantes de filosofia, né? Sempre no último sábado do mês, às 6 da tarde. Então, hoje o tema é a representação do dinheiro na história da filosofia. Agora eu vou estar replicando aqui fazendo as salas de vídeo. Então, o Phelps aí, nosso amigo Felipe Almeida, vai falando um pouquinho aí da origem do coletivo, por favor. É isso aí, pessoal. Boa noite ou boa tarde, né? Depende. 6 horas eu sempre fico com essa dúvida aí, se já é tarde ou se já é noite. Mas então, boa noite a todos. Eu sou Felipe, sou integrante do CAF, que é o Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia. Como o Ricardo disse, a gente sempre faz um encontro, né, no último sábado do mês, para debater um tema filosófico, fazer uma aula e tudo mais. E a aula de hoje vai ser sobre a representação do dinheiro na história da filosofia, né? Hoje eu estou aqui com o Ricardo, né? Meu amigo Ricardo Wagner, meu parceiro. A gente vai tocar essa aula aí, né? Ricardo vai fazer uma apresentação falando sobre a história do dinheiro, né? Na filosofia, na sociedade. Wagner vai complementar nessa aula e eu vou fazer umas considerações. Ah, pulou aqui. Vou fazer umas considerações finais, né, em relação ao tema. Agora eu vou falar um pouquinho do CAF, né? Que o CAF ele é um coletivo que surge em 2015, no período que a gente estava na graduação de filosofia, né? Inclusive, em 2015, quando a gente inicia os nossos grupos de estudos, começou, né? Estando presente eu, o Ricardo e o Wagner também, né? Então, muito legal ver que passaram 6 anos, a gente continua aqui, né? Fortalecendo o nosso grupo de estudos. E o CAF surgiu em 2015, né? Fazendo essas aulas abertas de filosofia, tentando trazer a filosofia dentro de um caráter popular, popularizar ao máximo o ensino da filosofia, dentro e fora da faculdade também, né? Então, em 2017, a gente passa a trabalhar com editais público-privados, né? A gente participou de uma série de editais assim da prefeitura, do estado, até de empresas privadas, sempre promovendo o ensino da filosofia. O primeiro projeto que a gente fez foi o Oficinas de Filosofia sobre o Bem Viver, né? Onde a gente desenvolveu oficinas de poesia, de permacultura, de cosméticos naturais, atividade lúdica com criança, sempre trazendo o tema da filosofia, porque o nosso intuito é estar na periferia, né, que é o local de onde nós viemos, e sempre promover a filosofia no caráter popular, porque a gente considera a filosofia um instrumento de transformação e fundamental, né, para todo mundo. Então, a gente está aí até hoje, né, desenvolvendo nossos projetos, a gente desenvolveu documentários, na nossa página do YouTube tem documentários, a gente já produziu livros, já produziu uma série de atividades que vocês acompanharem aí nas redes sociais, vocês vão ter acesso aos conteúdos. E aí, Ricardinho, conseguiu Sim, sim, explicar tranquilo, aí? tranquilo. Tá de boa? Então, obrigado aí por... Estava replicando aqui, né, a oficina nas outras páginas. E esse aqui, né, é só uma parte do grupo de estudos do CAF, né, que queria agradecer principalmente à Biblioteca Pública Municipal Brito Broca, que antes da pandemia sempre ofereceu espaço para que nós nos encontrássemos na biblioteca e fizesse o grupo de estudos, né? Então vinham pessoas de vários lugares de São Paulo, né, principalmente de Pirituba, né, de onde é a biblioteca, e com a pandemia ficou online, né? Então por isso que estamos aqui agora e sempre com temas atuais que trazem a filosofia e o mundo real, né? Porque muitas vezes a filosofia ainda assim é dissociada da realidade, né? Então, o dinheiro, né? Então, o mês que vem vamos falar sobre o amor, né? E no mês passado falamos sobre a morte. Então, filosofias atualidades, né? Que queremos trazer para o mundo real a filosofia e principalmente a contribuição filosófica que é tão importante na vida das pessoas, né? Às vezes, quando você lê determinado filósofo, determinada literatura, o que agrega para você, né? Então, no nosso caso mesmo, é trazer para uma conversa popular aí o próprio conteúdo da filosofia. Então, o dinheiro, né? Primeiramente, quem não gosta do dinheiro, né? Então, inconscientemente ou não, isso foi colocado na nossa cabeça, né? Pela própria estrutura social que foi criada a partir da moeda, né? Então, não há como a gente fazer aqui uma reflexão filosófica sem antes fazer uma reflexão histórica do dinheiro, né? Uma reflexão histórica filosófica. Então, eu trouxe até um pequeno vídeo aqui para a gente poder assistir junto, né? De um canal de um professor.
Mas antes disso, para mim não poder também perder aqui o fio da meada, queria falar que no dia 6/3, o evento, né, nosso próximo evento do KF, da professora Ioná, né, que era no mês passado, mas a professora aí postergou o evento, né, que são 18 anos da Lei 10.639, né, de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, fez 10 anos aí, né, vai fazer agora 10 anos, e quanto que isso, né, a professora Ioná, aí, que é especialista no assunto, vai falar o quanto isso está evidente agora, quanto isso existe efetivamente no Estado, né, se essa lei aí ela é efetivamente aplicada ou não, né, a gente sabe que ela é bem fraca, né, em pouquíssimos lugares ela é aplicada, justamente aplicada quando há um esforço maior entre o professor e a direção. Mas queria falar boa noite aí, boa noite, Wanda, boa noite a todo mundo Vânia, todo mundo que está nos assistindo, né? Então, voltando ao assunto do dinheiro aí, só queria falar do evento da semana que vem, da professora Ioná. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, que eu vou dividir aqui com vocês, pelo menos da história da moeda, né? Boa noite, Wagner. Queria que a gente assistisse uns 3, 4 minutos dele, só para fazer um contexto, né, da origem do dinheiro, né, e o dinheiro domina a nossa vida agora, né, conscientemente ou não, nós precisamos correr atrás do dinheiro, né, o dinheiro, ele basicamente domina nossas vidas porque nós precisamos ter dinheiro para consumir, né, por exemplo, a gente só pode ter luz e água se a gente pagar, né, se a gente não estiver pagando, alguém está pagando pela gente, a comida também, né, então, nós só podemos comer se a gente puder pagar por ela. Então, alguém tem que estar pagando por ela. Então, como que a gente está num mundo aí, aquela velha história, né? Estamos num mundo que dá tudo de graça para a gente, mas a gente tem que pagar de tudo por ele, né? Então, é um vídeo aqui bem legal, eu já vou colocar para a gente. Os créditos tá aqui no vídeo, é o próprio professor que fala, né? Então, vamos assistir um pouquinho dele para começar, assim, umas reflexões filosóficas sobre o dinheiro, tá bom, gente? Queria que vocês fizessem as perguntas aí, né? Aqui nesse chat, já dá para observar aí, as pessoas estão falando boa noite, as dúvidas, as contribuições, né? Alguma sugestão também, para que agregue mais ainda o nosso debate de filosofia aqui, né? Então, chama a História das Moedas, né? Um canal do YouTube chamado Nerdologia. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você não precisa pagar grãos de cacau para dar play nesse Nerdologia sobre a história das moedas. Se você chegar em uma loja e perguntar o que você pode comprar com 10 grãos de cacau, dificilmente vão te dar muita atenção. Já 500 anos atrás, em uma cidade maia, a resposta seria um coelho. Uma moeda é qualquer coisa que é aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. As primeiras moedas eram mercadorias com valor de uso, racionalizadas em medidas de peso. Por exemplo, na Mesopotâmia, uns 4.500 anos atrás, a principal moeda era o shekel de grãos de cevada. Shekel significava literalmente pesar para os povos semitas, e era aproximadamente equivalente a 8,4 gramas de cevada. Então, um produto que custava 10 shekels significava que ele valia 84 gramas de cevada. E se um serviço valesse 10.000 shekels? A pessoa precisava carregar dezenas de quilos de cevada por aí? Não, ela usava um pequeno disco de metal que podia ser trocado pelos cereais em templos da região. Com o tempo, esse pequeno disco de metal passou a ser também chamado de shekel, a unidade de peso, e muitas moedas tiveram esse nome, incluindo a atual moeda nacional de Israel, o novo shekel. Exemplo similar ocorria no Japão feudal, em que uma unidade de medida era usada como unidade de troca. Um koku pode ter seu volume convertido em litros, e ainda é usado como medida industrial no Japão, mas, principalmente, as variações de volume em arroz eram usadas como moeda e também como meio de pagamento. Não apenas mercadorias com valor de uso foram usadas como meio de troca. Dentro de uma sociedade restrita geograficamente e que valoriza o símbolo de um determinado produto, esse item era muitas vezes usado como a moeda corrente. Por exemplo, os grãos de cacau para comprar coelhos na América Central pré-hispânica ou conchas marinhas na costa do Oceano Índico e em ilhas do Oceano Pacífico. As conchas eram tão usadas como moeda que o nome binomial da espécie referencia isso. E esse uso de um produto símbolo para trocas comerciais era mais localizado.
Só que, quando as relações comerciais se ampliam e diferentes sociedades de diferentes lugares começam a interagir, esses tipos de moedas não são mais suficientes. Primeiro, nem sempre as trocas encontram um ponto em comum. Um mercador pode ter um objeto muito desejado por você, mas não quer a sua cevada. Segundo, pela falta de confiança nas moedas simbólicas. O mercador não vai aceitar as suas conchas, pois quando ele voltar para casa, elas não terão valor na hora dele fazer compras. Uma moeda é um elo de confiança, que é usado pois as pessoas esperam que ela é uma garantia de receber produtos ou serviços em troca. E a história ensina que, quanto mais ampla uma rede comercial, mais ampla e verificável precisa ser a confiança dessa moeda. Assim, ela separa o ato da venda do ato de uma compra, deixando de ser apenas uma troca direta. Para começar, precisava ser de um material durável, leve e que possa ser moldado ou marcado com facilidade para testar sua origem. Pensou em alguma coisa? O uso de moedas de metal é muito mais por sua conveniência do que pelo seu valor de uso. As primeiras moedas parecidas com o que conhecemos hoje surgiram uns 2.600 anos atrás, com diferentes técnicas. Na China, elas eram moldadas em bronze. No Mediterrâneo, o metal era aquecido e martelado com um emblema que atestava sua origem e valor. Cada moeda era feita de cada vez, por isso elas costumam ser bastante irregulares até os tempos modernos. Esse metal era normalmente prata, embora eletro e ferro também tenham sido usados. O ouro na Grécia Antiga era mais raro, por isso menos usado para moedas, apenas as mais valiosas. Ao mesmo tempo, era mais comum em locais como Egito e a Pérsia. O valor do ouro é consequência de uma mistura de influências. Sua raridade, sua beleza, durabilidade e associações culturais, como ao sol, por exemplo. E, por conta da raridade, a prata valia mais que ouro no Egito Antigo, ao contrário do que ocorria na Grécia. Esse processo de fazer uma moeda é chamado de cunhagem, e a palavra moeda vem de Juno Moneta, uma das qualificações da deusa romana Juno, esposa de Júpiter, pois era no templo em sua honra que a prata era cunhada em moedas durante a República Romana. Já o estudo das moedas é chamado numismática, um tema que vocês pedem bastante. Como centenas de cidades diferentes faziam parte das relações comerciais no Mediterrâneo, o peso em metal dessas moedas precisava ser padronizado. A moeda de Atenas tornou-se a referência, já que era a cidade com maior influência comercial. E esse é o início do dinheiro. Dinheiro e moeda parecem sinônimos, ou referências aos meios, mas significam coisas diferentes. Moeda é qualquer coisa com características que garantem seu uso em transações. O dinheiro é a moeda formatada, em um formato padronizado com origem atestada. Por isso que as notas no seu bolso possuem símbolos nacionais e são assinadas. Por mais de 2.000 anos, esse será o padrão das moedas usadas para fazer comércio no Ocidente. Um disco de metal com um símbolo que provasse sua origem. O metal podia ir desde ouro puro até o bronze, passando por ligas com misturas, dependendo de cada lugar e cada período. E a ampliação das redes comerciais, especialmente a partir das grandes navegações, vai causar mais encontros de diferentes sistemas de moedas. Por exemplo, no século XVIII, britânicos vão levar grandes cargas de conchas do Pacífico sem valor para fazer comércio na costa da África Oriental. Os chineses valorizavam mais a jade do que metais como a prata. E o exemplo mais comum disso é que, quando os espanhóis chegam na América Central, os astecas e outros povos viam o ouro como base para ornamentos e objetos, não como uma riqueza como os espanhóis. Ou seja, é a integração do comércio pelo mundo que, progressivamente, padroniza as moedas como meio de troca. E as pessoas passaram a enfrentar o mesmo problema da Mesopotâmia. Você vai ficar carregando quilos de metal por aí? Não é mais fácil deixar o metal depositado em um lugar e dar um papel que vale a retirada daquele metal? Surgem na China e em Flandres as notas promissórias, origens das atuais cédulas desenvolvidas a partir do século XVIII. Novamente, a questão da confiança era importante. Como milhares de bancos emitiam notas, várias eram aceitas apenas em suas regiões, ou valiam menos do que o que estava escrito. Progressivamente, foram substituídos pelas cédulas emitidas por bancos centrais, garantidas pelos governos. Com a expansão da Revolução Industrial, 160 anos atrás, a integração comercial mundial cresceu, com moedas de países influentes tornando-se aceitas internacionalmente, como o dólar ou a libra esterlina, conversíveis em ouro até a década de 1970,
quando se tornaram moedas fiduciárias, sem lastro metálico, cujo valor vem da confiança que as pessoas têm em quem emitiu. O desenvolvimento tecnológico e as operações em tempo real aumentaram novamente a relação comercial mundial, como com os cartões de crédito e as transferências bancárias. Hoje, a maior parte da moeda mundial existe em formas não físicas. E, na última década, surge uma nova rede de confiança, motivada pela tecnologia, o uso das criptomoedas. No fim das contas, uma moeda... Bom, pessoal, acho que para começar, né, já estava muito tecnológico, estava muito para frente ali. Acho que para começar a minha parte aqui, eu já vou falar aí do dinheiro, pelo menos da origem do dinheiro, né? O dinheiro, ele começa, boa noite, Marcelo. O dinheiro, ele começa mesmo quando existe a necessidade de se cercar à propriedade privada, né? Então, vamos disponibilizar aí para vocês aí uma série de links com os textos, né? Então, eu sugiro aqui para quem queira descobrir para quem não conhece a obra, né, a origem do Estado, da propriedade privada e da família, né, não bem nessa ordem, mas do Engels, vamos disponibilizar aí para vocês, onde fala desde o homem primitivo até a primeira acumulação primitiva de capital, né, que foi cercar a terra, fazer a família, e assim são os prés do Estado, né, então ali a gente já começa a ver uma necessidade de se cunhar uma moeda para que o comércio entre os locais pudessem se desenvolver, né? Então isso ele trata isso na América, né, nos Estados Unidos e também nas sociedades tribais da África, da Oceania. É um excelente trabalho de antropologia, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui conhece Frederick Engels, né? Então, a origem da propriedade privada, do Estado e da família. Eu vou postar aí para vocês também esse link aí do Google Drive, e já vou colocar aí, quando já passar a bola para o Wagner, eu vou começar a postar algumas coisas aqui para vocês, do que eu estiver falando também, né? Todos os textos aí que os meninos também estiverem falando depois, já estão upados aqui no Google Drive, e vocês também vão ter acesso, tá bom, gente? Sobre o certificado também, o certificado é só mandar para a gente aí no coletivokf@gmail.com, o nome completo, quem quiser mandar o documento também, pode mandar aí, que essa semana já estamos mandando o certificado de participação dessa oficina aqui para vocês, né? Então, segundo aí, né, o historiador grego Heródoto, né, que a filosofia fala tanto, né, foi Cresso, rei da Lídia, né, quem cunhou as primeiras moedas, né? Então, acho que, né, as moedas, o dinheiro, ela sempre vai ter relacionado ao poder, né? Então, a partir disso, né, essa questão do dinheiro e do poder, pela necessidade de acumulação para você ter um conforto maior, nas sociedades de mercado, né, não nas sociedades tribais em si, onde que ainda existe um escambo, né, então trocar alguma coisa pelo bem do valor, mas essa necessidade de ter o dinheiro e ter o poder junto, né, então ela caminha até hoje, né, igual eu estava falando no início da live para vocês, né, muitos filósofos dizem aí que nós vivemos uma ditadura do capital, né, então como que nós aí, né, estamos nesse mundo aí pagando tudo, né? Tudo tem que ser pago, né? Tudo tem que ser consumido, né? Vivemos para consumir. Então, a filosofia ajuda muito a gente a entender o que aconteceu, né? Tanto é uma linha de filósofos que pensaram isso, que afirmaram isso, e diferentes convicções, né? Então, é para isso que a gente vai tentar aí, já bem sucinto possível, né, gente? Sempre bem sucinto, porque não é muito fácil, né? A filosofia, ela é um trabalho eterno, né? Nós poderíamos aqui estudar a vida inteira, que a filosofia ainda seria muito vasta para isso, né? Daqui a pouco eu dou uma respondida aí nas perguntas também, só não vou perder aqui a linha, né? Mas a origem do dinheiro mesmo tem essa relação de valor, né? Essa relação de confiança, né? Então eu pego um pedaço de alguma coisa, algum fruto, pó de ouro, né? Por exemplo, existe hoje no norte do Brasil vários lugares que a moeda é o pó de ouro, né? Locais onde tem muita mineração. Existem no Brasil uma centena de moedas fora o real, paralela, né? Então a gente tem que sempre pensar nessa questão de dinheiro como uma questão ainda abstrata, né? Por mais que ela seja toda formal, né, existe o euro, o dólar, né, toda essa questão aí que hoje em dia nós temos as taxas de câmbio, né, as bolsas de valores, mas nós nunca discutimos efetivamente de onde vem isso, né,
por exemplo, né, a dívida pública, né, que é uma coisa sempre trilionária, bilionária, mas o que é isso? De onde vem isso, né? Então, ficaríamos horas, dias e meses conversando sobre isso, mas uma coisa que a gente sempre tem que entender nessa oficina aqui, o dinheiro sempre vai estar atrelado ao poder, né? Então, tanto é que, né, uma estatística que eu queria trazer aqui para vocês, né, 50% do Congresso Nacional Brasileiro são milionários, né, eles autodeclaram milionários. Então, só 50%, fora outra ainda que não se declara, outra parte. Então, são muito mais, né? Então, essa relação de dinheiro e poder, não só aqui no Brasil, mas nos congressos, né? Tipo, quem organiza as leis, né, estão intrínsecos a empresas, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê aí que o Estado, ele nada mais é do que um balcão de negócios de grandes empresas, né? E tudo a ver com o dinheiro, né? Então, como chegamos até aqui, né? Desde quando o homem da caverna, que cercava, que começou a cercar a terra, começou a fazer a família, aumentou a família, teve a necessidade de entrar em guerra com o seu vizinho do lado, o comércio, e como chegamos até aqui hoje idolatrando, né, esse Deus do mercado. Então, é bem complicado. Queria dizer aí que, né, agora deu meu tempo de 20 minutos aí, eu já vou passar aqui para o meu amigo Wagner. Depois que o Wagner também fizer algumas colocações, eu posso voltar e trazer as minhas colocações também, tá bom, gente? E na sequência, quem fala é o Felipe, tá bom? Então, se alguém cair aí também, a gente volta, ajuda um outro aí, porque às vezes a conexão cai. Então, queria passar a bola aí para o Wagner. Boa noite a todos e a todas, tudo bem com vocês? Com grande satisfação, né, que estamos aí participando de mais um estudo coletivo agora, né? Estamos vivenciando uma época atípica de pandemia, mas que fazemos jus, né, aos mecanismos que temos em relação à internet, aos meios tecnológicos, e que possibilita várias pessoas estarem compartilhando ao mesmo tempo aí, o mesmo objetivo. Né? Bom, o que eu gostaria de passar para vocês é a virada que de fato deu em relação ao dinheiro tornar-se uma necessidade primária dentre as pessoas. Né? Como que ocorreu isso? Né? Um fato bem interessante, um fato histórico. Em meados de 1850, fim da terceira revolução industrial na Inglaterra, toda essa política de expansionismo inglês obrigou o mundo inteiro a ter em seus territórios a política assalariada, o trabalho assalariado como sendo consolidado. Né? Então, ou seja, existem as necessidades primárias, né, que é comer, beber, dormir, vestir, abrigar-se, relacionar-se, instruir-se, né? Essa é uma necessidade primária que todos nós precisamos fazer minimamente para existir e coexistir em sociedade hoje. Né? Não diferente naquela época, nós também tínhamos essa necessidade, claro que com determinações diferentes. Né? Antigamente a informação demorava muito tempo para ser passada, para ser vista, né? Mas hoje em dia o que acontece lá no Japão nós já sabemos ao vivo, né? Nós ficamos quase que simultâneo, né? Aparecendo. Então é interessante nós poder entender, né, essa virada histórica. Então, como eu disse, em 1850, meados da terceira revolução industrial, é onde o capital, né, se consolida como sendo a primazia, e o sistema assalariado de mercado ele tem que estar consolidado mundialmente falando. Tá, pois bem. Veja bem, estamos falando de uma classe social que estava em ascensão economicamente falando, e que para se consolidar de fato precisava mudar a estratégia de relações comerciais. Pois bem, estamos falando da burguesia. A burguesia, sabemos que ela teve início lá atrás, em meados de 1300, 1400, com o final dos feudos, né? Então, essa pessoa que morava nos feudos, elas não concordavam mais com essa lógica de tudo que você produzir, você tinha que dar mais da metade para o senhor feudal. Não concordando com essa lógica, então algumas pessoas, algumas famílias deixaram de ficar no feudo e passaram a viver de forma nômade, mas transitando ali em torno do feudo.
Essas pessoas que saíram do feudo, então, tornaram-se a classe social chamada burguesia. Pois bem, essa classe ela tinha como primazia o quê? O comércio entre bens e serviços. E naquela época já existia a moeda, né? A moeda como lastro ou até mesmo como uma forma de você pagar alguma mercadoria ou algum serviço. Tá? Até mesmo antes de Cristo, né? Bem, foi passado aí no vídeo que o Ricardo nos passou, que até na época de Cristo, né, já tinha a moeda, né, como sendo um valor, né, um valor e que determinava também as ações das pessoas, né? Mas o que estamos falando aqui exatamente é quando que uma classe econômica, uma classe social, ela passou a ser evidente, né, como uma classe social, e a partir do momento as suas ideias passou a ser verdade absoluta, tá? Então nós estamos falando da burguesia que surgiu com o final dos feudos, que ela já existia então como classe econômica, a famosa classe média, né? Então elas já faziam com que a propriedade privada dos meios de produção ficassem em sua posse. O que seria a propriedade privada dos meios de produção? Seria elas ter as ferramentas, né, necessárias e também o terreno necessário para produzir as mercadorias, né, os itens necessários à sobrevivência das pessoas. Tá? Então, desde meados de 1400, 1500, já existia essa classe econômica chamada burguesia, no qual vigorava o quê? O sistema capitalista já de mercado. Como assim já de mercado? Tudo que eles produziam era passível de ser comprado e vendido, ok? Mas o mundo ainda demorou historicamente para se consolidar essa ideia, né? Ideologicamente, politicamente, juridicamente falando. Então, por isso que eu falo 1850. O que seria 1850? Final da terceira revolução industrial, no qual foi a partir dessa data que o sistema assalariado de relações de trabalho passou a ser consolidado no mundo inteiro. Calma, no mundo inteiro entre aspas, né? Porque a virada de status de mercantilismo para capitalismo tem aí um bicho-papão, né? Que muitos teóricos, muitos professores até negam ou subvertem a ideia de tal como foi, que é a escravidão, né? O que seria a escravidão se não a força de trabalho humana, né? Posta lá em atividade escrava para gerar lucro para outras pessoas, né, para uma pequena parcela das pessoas. Então essa virada histórica do capitalismo, do mercantilismo para o capitalismo, tem esse bicho-papão aí, né, que se chama escravidão. Estou falando não também que não existia escravidão lá atrás, né, na antiguidade. Mas vejam bem, antigamente existiam os escravos, geralmente prisioneiros de guerra, onde a disputa de território era evidente. O que aconteceu a partir de 1500 e perdurou até no Brasil 1888, né, com a abolição da escravidão. Lembrando também que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, né? Isso também é uma outra temática que precisa ser debatida a longo prazo, né? Mas, bom, vamos lá. Então, a partir dessa virada de 1850, no qual, partindo da Inglaterra, onde todos os países poderosos queriam consolidou de fato, né, que o sistema assalariado de produção e reprodução de mercadorias precisa estar consolidado no mundo todo. Então a Inglaterra forçou isso, né, nos países colonizados, também nos países do primeiro mundo, isso se consolidou. Como eu falei, existe o bicho-papão chamado escravidão, né, que é um outro debate, que perdurou bastante tempo, inclusive no Brasil teve a lei Eusébio de Queiroz, né, que já proibiu o tráfico negreiro no Atlântico a partir de 1847, mais ou menos, mas só foi abolir a escravidão no Brasil em 1888, tá? Então, pois bem, então essa virada histórica do mercantilismo, onde as relações de produção e de comércio era mais uma troca, um escambo. Claro que já vigorava a moeda como sendo um fator determinante para, como bem falou lá no vídeo, né, precisava desse elo de confiança. O que seria esse elo de confiança? Seria uma moeda cunhada, geralmente com material durável, né, um metal,
né? Se fosse de ouro, melhor ainda, o lastro, né? Para ter esse elo de confiança, para trocar as mercadorias por moeda cunhada, ou dinheiro, né, no caso. Já vigorava, então, esse sistema de moeda, né, como mediador das relações humanas. Mas, como eu falei, existem, então, as necessidades primárias que todos nós temos, que é comer, beber, dormir, vestir, se abrigar, se relacionar, nos instruirmos. Essas necessidades, até essa data, 1850, era feita do ser humano a partir da sua relação e capacidade técnica e racional de transformar a natureza a partir dessa vontade ou dessa necessidade, né? Então, o homem ia lá, cortava uma árvore e construía uma mesa para a sua família. A mesa torna-se uma necessidade, né? Então, a partir dessa virada, as relações mudaram também. Então, não era todo mundo que poderia suprir a sua necessidade a partir do que a natureza lhe dava. Mas, na verdade, seria uma questão de se sujeitar àqueles que tinham a propriedade dessas ferramentas necessárias para produzir esses itens necessários à subsistência, que no caso é a mercadoria, né? Como o sistema capitalista ele é onde tudo o que é produzido é possível de ser vendido e comprado, né? Tem um valor, certo, gente? Então essa virada precisa estar bem consciente, né? Bem, como eu posso dizer, nítida para nós entendermos todo esse processo histórico, né? Então, como eu falei, a burguesia já existia como classe social, mas não existia em relação a como uma determinação política evidente para que o meio social todo se transformasse a seu bel prazer, né? Mediante o seu interesse, tá? Ok. O que acontece então? A partir até antes, né? Existe um filósofo inglês chamado Adam Smith, que ele foi praticamente o pai da economia clássica moderna, né? Ele foi o teórico e o economista que fundou e que fundamentou teoricamente essas relações de produção no qual o sistema assalariado era consolidado de fato na sociedade, né? Vale ressaltar também que Karl Marx ele sempre elogiou esses economistas clássicos, principalmente Adam Smith. Por quê? Por causa que eles descobriram as relações, ele teorizou as relações de produção social, no qual ajudou muito Karl Marx e outros pensadores a entender a sociedade na qual viviam, né? Mediante ao processo histórico. Mas qual é a grande diferença do Karl Marx para o Adam Smith, por exemplo? O Adam Smith ele via essas relações de produção no qual uma pessoa possuía os meios de produção e agregava uma outra pessoa como sendo um objeto para causa natural, tá? O que aconteceu então? O que aconteceu então com Karl Marx? Karl Marx ele viu isso, notando, né, a sociedade, como que vigorava a sociedade de produção em sua época. Ele notou que o valor das coisas em si era incutido a partir da força de trabalho humana contida para produzir qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de mercadoria existente no mundo. E ao passo que existia uma contradição aí, porque a força de trabalho humana que era despendido para produzir qualquer coisa na sociedade fazia com que se concentrasse bastante a renda, né? E muitas dessas pessoas que faziam parte da produção direta das coisas não tinham nada, viviam na margem da pobreza. Então isso causou um momento para se refletir, né? Como que o Adam Smith via essas relações de produção e essas relações sociais como sendo algo normal, como sendo algo natural, né? Sendo que havia essas contradições, certo, gente? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma ideia de liberalismo econômico, tratada por Adam Smith, tá? Só um momento, por favor.
Vocês conseguem ver a tela que eu estou compartilhando com vocês? Deixa demorar um pouquinho aqui, mas quando aparecer, você pode me falar aqui no chat, por favor? Dá pra ver, Wagner. Legal. Dá pra ver agora a foto do Adam Smith ou ainda tá no delay branco? Dá pra ver. Agora apareceu aqui no meu... Eu também estou online aqui no Facebook para acompanhar, tá, gente? Quais são as determinações aqui, tá, gente? Bom, é o seguinte. Adam Smith, né, como eu falei, ele tem o seu apreço, né, na história da economia política, na história da filosofia, porque ele é um sujeito do seu tempo, na verdade, né? Vocês podem ver a data que ele nasceu, né? Ele nasceu em meados entre primeira e segunda Revolução Industrial, né? Então ele já estava prevendo que uma sociedade haveria de ter uma grande concentração de renda, um grande desenvolvimento. E ele achava isso natural, evidentemente, né? E ele, como grande pensador que era, ele precisava, na verdade, fundamentar teoricamente isso, tá? Então, Adam Smith, o que ele dizia, né? Colocando aqui, deixa eu dar para vocês. Primeiro aí, né? Só é produtivo o trabalho manual, que cria bens materiais que têm valor objetivo de troca. Ou seja, Adam Smith dizia, né, em sua obra clássica, inclusive o Ricardo vai disponibilizar para todos vocês, aqueles que tiverem interesse, a obra completa dele, né, que são em 2 tomos, né, A Riqueza das Nações, que ele vai destrinchar todos esses conceitos aí, né. Mas aí o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que quem possui a propriedade da terra e que dela fazia com que produzisse coisas efetivas, né, na sociedade, era que de fato seria algo produtivo e era que de fato traria a riqueza de uma determinada nação. É a partir dessa ideia também, gente, que o Brasil, em meados do segundo reinado de Dom Pedro II, ficou relutando para industrializar o país, né? Porque acreditava-se na ideia de que, sendo um país agrário, né, e pressupondo que todo mundo come, né, todo mundo usufrui do produto produzido a partir da técnica da agricultura, o Brasil, evidentemente, seria rico, né? Tá? E foi o que aconteceu em alguns anos, até meados da Era Vargas, que foi a República do Café com Leite, né? O café e o leite, né, produzido pelas vacas, né? Ou seja, próprios mercadorias, objetos primordial, né, produto da terra, era o que trazia a riqueza para o Brasil. Então, o Brasil, até meados do segundo reinado, República Velha, seguia essa ideia liberalista, né, que só é produtivo o trabalho manual que cria bens materiais que têm valor objetivo de troca. O que seria esse valor objetivo de troca? É que você tendo uma saca de feijão, por exemplo, todo mundo necessita do feijão. Então, evidentemente, esse objeto vai ter um valor de troca muito útil e, consequentemente, vai gerar riqueza numa determinada nação. Beleza? Segundo a determinação do Adam Smith, os produtores de bens imateriais, tem uma expressão latina aí, né? Quae tangere non prosumus. Né? São aqueles, vamos trazer para os dias de hoje, né? São os advogados, os professores, os artistas, né? São aqueles trabalhadores que não produzem, segundo Adam Smith, objetos materiais com valor objetivo, né? Apenas com valores subjetivos. Então, para Adam Smith, esses contribuem apenas indiretamente para a formação da riqueza nacional. Engraçado que o Marx pegou dessa determinação, essa contribuição indireta que esses trabalhadores que produzem bens imateriais, Karl Marx vai entender que são aquelas pessoas que fazem com que fundamenta ideologicamente uma sociedade em uma determinada época, tá? Mas para Adam Smith, esses trabalhadores não tinham tanto valor assim, como podemos ver aqui
nessa foto, né, nessa representação. Por último, né, o Estado deve deixar cada indivíduo livre para alcançar o máximo bem-estar pessoal, assegurar automaticamente o máximo bem-estar a todos os indivíduos. Lendo assim, parece até a nossa Constituição, né? Claro, a nossa Constituição ela é resquício desse liberalismo econômico, né? Dessa coisa de que o Estado seria a famosa mão invisível, né? Mas que garantiria, juridicamente falando, o direito de todos abrir contratos, né? Celebrar contratos. Ou seja, essa ideia, né, de meritocracia, essa ideia de menos Estado que está vigorando por aí muito forte na mídia e, sobretudo, nas redes sociais, nasce aqui, né, com Adam Smith, né, onde o Estado ele precisa ser apenas, segundo Adam Smith, apenas mediador de conflito e garantir os direitos fundamentais, sobretudo o direito de propriedade, né? O Estado, essa ideia que o Estado deve prover saúde, educação, isso daí é coisa de agora, né? E para Adam Smith isso é inconcebível, porque cada pessoa, né, exercendo o seu exercício de liberdade e o direito de ele celebrar contratos, ele deve, evidentemente, assegurar para si, para o seu seio familiar, e, consequentemente, contribuir para a sociedade o bem-estar social no todo. E o Estado, então, só seria uma espécie de tribunal ou palanque que vai mediar essas relações. Certo, gente? Deixa eu finalizar aqui. Deixa eu sair aqui. Calma aí, como que eu saio? Pronto. Phelps, quanto tempo, Phelps? Eu vou ter só finalizar aqui o meu raciocínio, aí eu já passo a bola para você, pode beleza? Pode seguir, tranquilo. Tá, beleza. Então, gente, então vocês entenderam, né? Só recapitulando. Em 1850, quando estava no auge da terceira revolução industrial, viram uma necessidade política e econômica de fazer com que o sistema assalariado se consolidasse no mundo. Lembra que eu falei também que existia um bicho-papão, né, nessa virada de mercantilismo para capitalismo, chamado escravidão, né? Então a escravidão é inconcebível, tanto é que a Inglaterra é uma contradição, né? A Inglaterra é um país capitalista, mas não queria escravidão, né? Não queria. Ela queria o quê? Um regime assalariado consolidado nos países coloniais ou semicoloniais, né? Ou ex-colônias, né? De Portugal, Espanha e da própria Inglaterra e França também, né? Ok, o que acontece então a partir desse momento, né? Que o sistema assalariado está consolidado no mundo. Vamos colocar aí a partir de 1900, né? Como aí também começa aí a globalização, a industrialização, né? E o sistema assalariado de fato está consolidado no mundo, né? A partir de 1900, né? Acontece que vemos que a força de trabalho humana, que é necessária para a produção de qualquer coisa, ou seja, né, fazendo uma recapitulação, o que precisa, na verdade, para se produzir qualquer coisa que existe no mundo? Meios de produção, que seria o quê? O galpão, as ferramentas e o maquinário para produzir qualquer coisa que existe no mundo. Precisa o quê? Da matéria-prima, a matéria-prima, né, aquele item que encontramos bruto na natureza, para produzir qualquer coisa, e o item fundamental, que é a força de trabalho. Acontece que, como eu falei, né, o Adam Smith via a força de trabalho durante o processo de produção como um mero objeto que compõe a produção, né, independentemente se o cara é assalariado, se ele é explorado e tal. Karl Marx constata isso, e aí Karl Marx ele é o primeiro filósofo, o primeiro pensador, que vê que a força de trabalho necessária para a produção de qualquer bem material, qualquer mercadoria, é um ente humano. É um ente humano que tem seus anseios, seus sonhos, sua família, tem a sua individualidade. É uma força latente que precisa ser considerada, e de fato, Karl Marx considerou a força de trabalho, né, os operários, como sendo uma força política, social e econômica. Tá? Isso o Phelps posteriormente vai destrinchar melhor para nós, como que essa força, né, latente, né, durante o meio processo de produção pode, de fato,
acontecer coisas de que transcender esse processo, né, de exploração, esse processo de que você precisa trabalhar para depois ter o salário, e a partir do seu salário você conseguir suprir as suas necessidades. Existem possibilidades distintas que o Phelps melhor vai tratar posteriormente, tá? O que eu queria trazer, aqui a última citação para nós, é do livro Contribuição à Crítica da Economia Política, escrito por Karl Marx, em 1956. Deixa eu só um momento aqui, Phelps, deixa eu só... Desculpa, gente. Em 1959, tá? Ele vai escrever esse livro. Digamos que esse livro era para ser somente este, né? Só que ele viu que dentro do processo capitalista de mercado, né, ao meio dessas relações intrínsecas e inerentes e também contraditórias que existia durante um processo de sociedade capitalista, ele escreveu 3 tomos, né? 3 tomos de O Capital, né? Posteriormente a isso, tá? Mas vamos para a citação e aí eu vou comentar a citação e eu passo para o Phelps, tá? Só um momento, por favor. Compartilhar aqui novamente. Phelps, olha lá, por favor, no Facebook. Não sei se você está. Quando aparecer lá, você me avisa, por favor. Beleza, tranquilo. Pode ir lá. Tá. Quando aparecer na tela, por favor, você me fala, tá? Beleza. Agradecer aí a presença do pessoal aí que eu havia chamado, os companheiros, camarada, pela presença aí online aí, tá, gente? Grande satisfação mesmo. Enquanto não aparece aí na tela aqui da apresentação do Facebook, vamos aguardar mais um minuto só, Phelps, que eu acho que é o tempo que demorou o outro para aparecer também. Tranquilo, quando aparecer aqui eu te falo já. Tá, essa edição dessa obra, né? Acho que apareceu agora aí, na tela. Essa edição é da editora Expressão Popular de 2008. Apareceu aqui. Tá, de 2008, tá, gente? Então eu só separei uma parte do prefácio mesmo, para a gente entender como que é essa relação de que onde subvertemos a real necessidade de suprir essas premissas básicas da sobrevivência, né? Que é comer, beber, dormir, vestir, nos relacionar, nos instruir, né? Essas premissas básicas, nos organizar, essas premissas básicas que anteriormente dava para ser suprido e de modo coletivo, de modo organizacional, agora foi suprido para uma pseudo-necessidade do dinheiro. Hoje, para você suprir essa sua necessidade primária, primeiro você precisa trabalhar, depois que você trabalhar, aí sim você vai ter o salário, e com o seu salário, sim, você vai... Na verdade, você se vira, né? Para você suprir as suas necessidades, tá? Então, eu vou ler aqui a parte que eu separei para vocês, para a gente entender como que Karl Marx constatou esse fato, né, numa sociedade capitalista, né? Antes de eu falar, só lembrando que existe, né, em todas as sociedades, existe um tripé social. E esse tripé social ele é representado pela economia, pela política e pela cultura. Tá? Economia, política e cultura. O que seria cada um desses, a grosso modo, de forma geral e abrangente? Economia. Economia seria a maneira pela qual as pessoas produzem a sua vida material, ou determinada sociedade produz a sua vida material. Isso é economia. A grosso modo, como eu falei, de modo geral e abrangente. E o que seria política neste caso? Política, de modo geral e abrangente, seria a maneira pela qual a sociedade administra os recursos materiais e também media os conflitos. Tá? Então, política, a grosso modo, seria isso. Claro que a gente não está ainda se aprofundando nas relações de poder e tudo mais. Tá? Nós estamos falando da concepção do tripé social de modo geral e abrangente. Tá? Então, sendo economia, a maneira pela qual
determinada sociedade produz a maneira pela qual a sociedade produz e reproduz a sua vida material, né? Política, a maneira pela qual a sociedade administra os recursos materiais produzidos e também media os conflitos, porque, vamos supor, eu tenho 2 quilos de feijão, você não tem nenhum, você viria me agredir para roubar, a gente ia entrar em confronto. Então existe um Estado, né, existe a política para mediar esse conflito a partir da jurisdição. Tá? Estou falando de modo geral e abrangente. Tá? E por último, a cultura. O que seria então a cultura? Então a cultura seria a maneira pela qual as pessoas usufruem desses recursos produzidos. Entende? A economia, então, é a maneira que produz, política, a maneira que administra e medir os conflitos, cultura, a maneira como usufrui. Beleza, gente? Então vamos para a citação aqui, página 47 da obra citada, né? Para aqueles que me conhecem quiserem essa obra, também eu posso mandar um anexo por e-mail, ou WhatsApp, ou sei lá como. Tá? Então vamos lá. Então eu separei essa parte que é o prefácio, né? Ele escreveu isso no prefácio. A obra é bem extensa, deve ter aproximadamente quase 300 páginas. Mas eu separei só um trechinho que é para a gente poder entender essa virada, né, essa concepção histórica, constatada por Karl Marx. Vamos lá. Na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, e a qual corresponde formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Ou seja, não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças produtivas, que eram essas relações, convertem-se em entraves. Bom, para mim, né, claro que Karl Marx ele vai desenvolver todo o cerne da sociedade capitalista de mercado. Lembrando, né, o que seria essa sociedade capitalista de mercado? Economicamente falando, é a sociedade na qual tudo que se produz é possível de ser comprado e vendido, ou seja, tem um preço. Então, preço é diferente de valor, tá? O que determina o valor é o quê? É o tempo útil, socialmente útil, necessário para produzir determinada coisa. Então, você calcula o valor da coisa baseado no dispêndio de força de trabalho humana para produzir aquela coisa, tá? Aí a gente fala, mas por que um Toyota é muito caro, né? Por que um Toyota é mais de 50 mil? Sendo que é feito praticamente por robótica. Porque aquele cidadão que está lá, aquele trabalhador único que está lá, ele precisa estar lá para apertar o botão. E para apertar o botão, ele precisa ter um conhecimento técnico anterior a isso, né? E esse conhecimento técnico anterior a esse processo é valorizado na sociedade presente onde vivemos, por isso que ele é bem remunerado para fazer aquilo. Tá? Então, digamos que um operador técnico de uma linha de produção da Toyota deve ganhar muito, muito mais do que um operador comum de uma linha de produção manual, por exemplo. Tá? Então, o que determina o valor de uma determinada mercadoria é a força de trabalho socialmente necessária para produzir qualquer coisa. Tá? Agora, o que determina o preço de uma mercadoria? Então, o preço é mediante a oferta e demanda. Quanto mais produtos eu tenho,
no mercado, automaticamente a oferta cai. Porque a demanda, vamos pressupor que a demanda é a mesma, tá? A demanda nacional, por exemplo. Que é aquele X de pessoas que vai consumir um determinado produto. O X de pessoas vai consumir feijão, por exemplo. O que determina o preço dele? É a soma do valor correspondente ao trabalho socialmente necessário para se produzir o feijão. Aí ele tem um valor, mais o preço mediado pela oferta e demanda. Né? Oferta e demanda que vai determinar. Claro que tem as anuâncias, né? Pode ser que tenha uma estação de seca, né? Então a colheita não é muito produtiva. Pode ser que tenha uma estação muito chuvosa, também prejudica as colheitas. Isso vai determinar não o valor, porque para se produzir o feijão é daquele jeito. A técnica nós já sabemos, desde de meado da Revolução Agrícola, né? O que vai determinar o seu preço vai ser essas anuâncias e também a oferta e a demanda da sociedade. Então, lembra que eu falei, né, que economia é a maneira pela qual se produz os recursos materiais de uma sociedade, política é a maneira pela qual se media, a maneira pela qual se administra os recursos e se media os conflitos, e cultura a maneira pela qual se usufrui os recursos, né? Karl Marx, então, ele vai constatar isso mediante uma sociedade capitalista vigorando e consolidada, né? Não somente economicamente, a partir do sistema assalariado consolidado, mas a partir também de uma superestrutura jurídica e política, na qual vai fundamentar e vai teorizar, fundamentar melhor essas relações de produção em uma determinada sociedade. Então, olha só como que legal, né? Então, a partir desse sistema econômico consolidado, vai se fundamentar umas relações jurídicas e políticas, na qual vai fundamentar e garantir a sua reprodução, né, desse meio social, de sistema assalariado de mercado, no qual vigora a propriedade privada dos meios de produção, tá? E aí existe uma outra coisa chamada ideologia. A ideologia de uma sociedade, segundo Karl Marx, é a ideologia da classe dominante. Essa é uma célebre palavra que ele vai falar na sua obra O Manifesto do Partido Comunista. Ele escreveu juntamente ao Friedrich Engels em 1948 essa obra, tá? Ele vai falar essa frase: a ideologia vigente é a ideologia da classe dominante. Ou seja, aquela classe que tem o poder aquisitivo, o poder econômico, a classe que tem também a propriedade dos meios de produção para se produzir os bens necessários à nossa subsistência, depende dela. E para produzir os bens necessários para a nossa subsistência, é preciso o quê? Contratar a força de trabalho, ou seja, um ente humano para compor a sua força de trabalho. Mas, ideologicamente, ele está contratando aquele sujeito, está sendo bom porque está lhe pagando um salário, olha só. Mas aí existe uma outra concepção que é o quê? O mais-valor. O que seria o mais-valor? Também segundo Karl Marx. Mais-valor seria a força de trabalho utilizada durante a sua jornada de trabalho, porém é um valor desprendido durante o processo de produção, porém não remunerado, não pago. Né? Então isso cria um excedente, e esse mais-valor fica com quem? Fica apenas com o dono, né? O dono dos meios de produção. Certo, gente? Então, o que o Marx vai fazer? Ele vai constatar este fato. Ele vai constatar este fato e que existe, então, além de existir uma estrutura consolidada de produção e reprodução material, onde tudo que se produz é passível de ser comprado e vendido, como também... deixa eu só finalizar aqui, gente. Opa. Pronto. Hoje, como também existe também na sociedade a garantia da produção e reprodução material nesses moldes, né, no qual muitos ganham pouco e pouco ganham muitos, ou seja, fazendo crescer a concentração de renda, crescendo a miséria, né? Aí tendo um Estado, né? Como que eu falei, né? O Estado é o quê? O Estado é aquele que administra os recursos. Então o Estado ele vai regulamentar certas relações
trabalhista, certas relações materiais, mas seguindo o quê? Lembra que cultura é o quê? A maneira pela qual usufrui? Seguindo culturalmente a ideia dessa classe dominante. Essa classe dominante que vai determinar o que é bom, o que é justo e o que é melhor. Entende? E é por isso que digo, né? Sempre falo, né, nos meus meios sociais, com os meus pares, né? Que o ter tornou-se sinônimo de ser, né? Faz tempo já na nossa sociedade, né? E é muito estranho, né? Essa classe dominante achar que todos nós somos burros, a todo ano, né? Sequencialmente, todo ano eleitoral trazer cultura, educação, transporte, lazer, saúde, como bandeiras políticas, sendo que são causas pétreas que faz com que hoje, no mundo moderno, nós precisamos fundamentalmente para existir e coexistir em sociedade e nos desenvolver como seres humanos, sabe? Então, assim, vocês podem ver, né? Falei de Karl Marx, falei de Adam Smith. Existe hoje a polarização, né? O mundo está tendenciando para a polarização, isso é fato. Dialeticamente isso é bom, porque tudo existe o seu contrário, evidentemente, né? Mas o mundo também existe as suas nuances. O que é um ponto de vista não ser a vista a partir de um ponto, né? Então eu falo para vocês, para encerrar aqui a minha fala, analisem a sociedade sempre num todo, né? Nessas determinações políticas, econômicas e também culturais, né? Analisando a ideia que está por trás, a ideologia que está por trás daquela ideia, daquele discurso, entende? Tá, gente? Então é isso, espero ter qualquer as dúvidas, a gente vai tentar responder todas as dúvidas aqui no chat no final, tá? Eu vou passar a bola aqui pro Felipe. Muito obrigado, Felipe. Estou às ordens. Obrigado, gente. Eu que agradeço, Wagner. Eu que agradeço, Wagner. Muito boa apresentação. Contribuiu muito aqui para o nosso debate, né? Aprendi muito, sempre aprendo muito com você. E agora eu vou trazer minha contribuição aqui, né? A gente debateu, fez uma introdução, um panorama histórico, né, em relação ao dinheiro na sociedade, né? O Wagner trouxe toda essa concepção do dinheiro na modernidade, o desenvolvimento do capitalismo, da sociedade moderna, as relações de trabalho, né, de economia. E eu decidi trazer um autor aqui, que é um autor russo chamado Kropotkin, né? E eu decidi trazer o Kropotkin porque ele tem um livro chamado A Conquista do Pão, onde ele traz reflexões muito interessantes assim em relação à riqueza e também pensar outros modelos de sociedade, outras estruturas de sociedade que a gente possa romper com uma lógica de exploração, né? Uma lógica, por exemplo, que o Wagner citou de mais-valia, que seria a aquisição do lucro, né, do trabalho alheio por uma classe dominante. E o Kropotkin ele traz reflexões interessantes que podem contribuir com o nosso tema de hoje, né? Então, eu vou fazer um breve introdução à biografia do Kropotkin, né? Falar um pouco quem foi o Kropotkin, falar um pouco sobre o anarquismo, que é a linha política que o Kropotkin vai seguir, e depois entrar nos conceitos centrais da obra do autor, que é o conceito de ajuda mútua, que vai fundamentar cientificamente a visão de sociedade do Kropotkin, e falar também um pouco sobre como o Kropotkin pensa outros mundos possíveis, né? Então, o Kropotkin ele foi um cientista e um revolucionário russo, né? Nascido no século XIX. E o Kropotkin ele nasceu em uma família de elite, assim, ele nasceu em uma família de nobres, de dinastia, e teve uma educação bem tradicional, teve educação militar para servir o exército. Logo cedo, o Kropotkin perde a mãe aos 4 anos, né? E aí o Kropotkin, o pai dele era distante, foi sendo criado pelos trabalhadores da casa ali, né? Um fator que já foi estreitando o laço do Kropotkin com a classe trabalhadora, né? E aí o Kropotkin, então, ele rejeita essa vida na corte, essa vida na nobreza, né? E vai servir o exército militar na Sibéria. E ao mesmo tempo que ele vai servir o exército, ele inicia os seus estudos, né? Ele era geógrafo também, e ele faz as suas análises de campo em relação à vida animal, à vida ecológica, né? E vai desenvolvendo a sua tese nesse período, né? Então, o Kropotkin na Sibéria, onde ele foi fazer essas pesquisas e serviu o exército, ele passa a ter contato, né, com o movimento anarquista, que ali no século XIX, esses debates em relação à classe trabalhadora, em relação à exploração do trabalho, era bem forte. O pensamento socialista, ele borbulha nesse momento, né? Então, quando o Kropotkin ele volta à Rússia, né, ele abdica dos cargos dele no exército e adere de vez ao movimento anarquista, né, formando grupos para a propagação
da militância anarquista e desenvolvimento das suas teses, até o momento que ele é preso, depois ele é liberado da prisão, e aí ele se fixa na Inglaterra, que era um local do berço do pensamento liberal, né? E ali é onde o Kropotkin ele passa a desenvolver suas teses, né? Onde ele escreve o livro que eu vou citar hoje, que é A Ajuda Mútua e a Conquista do Pão, né? E o Kropotkin ele pensa em desenvolver uma análise da estrutura social para compreender como funcionam as coisas, né? Interpretar a realidade, mas também pensar num programa político que possa transformar essa realidade, né? Então, o Kropotkin ele também teve contato com outros militantes da época, tornou-se amigo muito próximo do Elise Reclus, que desenvolve teses em comum com ele, né, pensando sobre a evolução e a revolução. E o Kropotkin vai desenvolvendo suas teses anarquistas, né? Agora, só para situar um pouco em relação ao anarquismo, trazer uma definição de como o Kropotkin compreendia o anarquismo. Se a gente pesquisa o anarquismo na internet hoje, a gente pode se deparar com uma série de concepções do anarquismo, né? Normalmente as pessoas trazem concepções ontológicas, até metafísicas do anarquismo, né? Tentando pensar uma essência do que é o anarquismo. Alguns vão dizer que o anarquismo é a oposição ao Estado, né? Ou a oposição à autoridade. O anarquismo é ser contra hierarquias. O anarquismo como uma forma ampla de liberdade. Ou até visões de senso comum também muito propagadas pela mídia do anarquismo como baderna, causa ou destruição. Mas o Kropotkin, na época, como ele compreendia o anarquismo, né? O anarquismo, ele deve ser analisado a partir de uma análise material e histórica, né? Compreender o anarquismo como um movimento político que surge do chão das fábricas, né? Surge da classe trabalhadora, que estava inserido naquela realidade opressora de trabalhar em fábrica 13, 14 horas, e aí eles buscam uma teoria política que transforme a realidade, né? Então, o anarquismo, ele é esse programa revolucionário, essa praxis política de teoria e prática que busca transformar a realidade que estava explorando e sendo violenta com a classe trabalhadora, né? Então, o anarquismo ele tem essa composição histórica, essa composição material, que é um desdobramento do socialismo e está presente nos movimentos da classe trabalhadora, né? O anarquismo ele surge na Europa, né, no século XIX, dentro de um contexto de dominação, de exploração do trabalho, né, como a gente citou já. E, deixa eu ver, o anarquismo também teve as suas experiências históricas, né, como alguns militantes que estiveram na Comuna de Paris, como o Enrico Malatesta, a Louise Michel, e também experiências na Ucrânia, na Revolução do Exército Maquinovista, né, fez a Revolução Anarquista na Ucrânia, e também o ápice do anarquismo, que foi o anarcossindicalismo durante o período da Guerra Civil Espanhola. Então, o movimento anarquista também foi bem forte nas internacionais dos trabalhadores, né? Compôs a Internacional dos Trabalhadores, onde teve grandes debates entre Marx e Bakunin, cada um com as suas concepções de socialismo, né? E de leitura da realidade e programas políticos, né? Então, agora, já entrando um pouco mais no autor, o Kropotkin, ele tem um conceito que ele é central, assim, para a gente compreender a obra dele, né? Que é o conceito de ajuda mútua. E esse conceito de ajuda mútua é uma análise científica que o Kropotkin vai fazer para nortear toda a obra dele, né? Então, como que surge isso, né? O Kropotkin, ele foi um geógrafo, né, fazia suas pesquisas de campo, e no início da vida dele, ele adere de forma crítica ao pensamento darwinista, né, do evolucionismo. Só que o Kropotkin, ele tem uma visão um pouco diferente da do Darwin, que ele parte do princípio que o principal fator determinante para a evolução não foi a seleção natural dos mais capazes, e sim a ajuda mútua entre os indivíduos da mesma espécie, né? E o Kropotkin ele chega a essa conclusão não porque a ajuda mútua seria algo moralmente mais justo ou mais correto, né? Foi devido aos estudos que ele havia feito na Sibéria, né? E o que o Kropotkin ele observa? Ele observa que tanto na vida animal quanto na vida vegetal, os indivíduos de uma mesma espécie, né, agiam conforme a ajuda mútua para garantir a evolução. Então, nesse momento, ele já entra numa divergência, né, com o pensamento do darwinismo social, que vai ser hegemônico no século XIX, de que o que era determinante era a adaptação dos mais fortes, dos mais capazes. Não, ele vai dizer que a ajuda mútua daquele grupo é o que possibilitava a evolução das espécies, né?
Então, tendo em vista essa tese, né, o Kropotkin ele entra num grande debate teórico e filosófico na época, né? Porque muitos autores liberais ele defendiam a tese do darwinismo social, para defender a sociedade de mercado, a sociedade liberal, capitalista, né? Sendo o darwinismo social já uma deturpação do que foi a teoria do Darwin, né? Então, esse darwinismo social ele foi muito utilizado para justificar aquele modelo de sociedade da época, o modelo capitalista, que tornava o darwinismo social tentou legitimar a exploração de uma classe dominante a respeito de uma classe dominada, né? Porque se no darwinismo social eles acreditavam que a seleção natural iria dar poder aos mais fortes, aos que se adaptassem, que fossem mais capazes, logo a burguesia e a classe dominante teria legitimidade para explorar a classe trabalhadora, os mais fortes. Então foi uma pseudociência criada para justificar aquele modelo de sociedade, né? E uma das principais figuras, né, do darwinismo social que defendia essa tese na época foi um autor chamado Thomas Huxley, né? E a partir desse chamado darwinismo social, né, nasce a ideia de que algumas sociedades, algumas civilizações são dotadas de valores superiores a outras, né? Então, dentro da Europa, naquele contexto, o darwinismo social era utilizado para justificar a dominação da classe dominante, do patrão em relação ao trabalhador, e numa macro escala também foi utilizado para legitimar o processo colonial nos outros continentes, né, na África, nas Américas, porque é isso que o europeu fez para poder legitimar a dominação, né? Oi? Chamou? Não. Beleza. Aí, então, o darwinismo social tinha essa finalidade política, né? De dar justificativa e legitimidade às explorações. Então, vamos lá. Então, vou citar aqui, né, no livro da ajuda mútua, na página 73, o Kropotkin faz uma análise sobre o Huxley, né, que era aquele teórico do darwinismo social. Como se sabe, Huxley foi o fundador dessa escola. Num artigo escrito em 1888, ele representou os homens primitivos como se fossem tigres ou leões, destituídos de qualquer concepção ética, levando a luta pela sobrevivência ao seu mais amargo fim e vivendo uma contínua luta livre. Segundo ele, além das relações limitadas e temporárias da família, a guerra robesiana de cada um contra todos era a condição normal de vida, né? Então, por que eu estou falando isso? Para mostrar como aquele pensamento do darwinismo social, ele projeta um cenário onde o ser humano vive um constante conflito em busca da sobrevivência, guiado por um instinto de violência, um instinto de irracionalidade, né? E já o Kropotkin, ele vai na contramão disso. Ele vai estabelecer o conceito de ajuda mútua, né? Pelas observações que ele fez, que os indivíduos de uma mesma espécie eles trabalham de forma conjunta para garantir a sobrevivência do grupo, né? Então, a ajuda mútua foi um fator de evolução, né? E aí eu vou citar aqui um trecho do Kropotkin também no livro da ajuda mútua, na página 24. Ele vai dizer o seguinte: eu mesmo me lembro da impressão que o mundo animal da Sibéria produziu em mim, quando explorei as regiões do Vitim em companhia de um zoólogo talentoso, o meu amigo Polyakov. Ambos estávamos sob o impacto recente do livro A Origem das Espécies, mas procuramos em vão pela feroz competição entre os animais da mesma espécie que a obra de Darwin nos fez esperar, levando em conta até as observações do terceiro capítulo. Vimos diversas adaptações para a luta, muito frequentemente em comum, contra as adversidades do clima ou vários inimigos. E Polyakov escreveu belas páginas sobre a dependência mútua dos carnívoros, ruminantes e roedores nas regiões por onde se distribuíam. Testemunhamos numerosos casos de ajuda mútua, principalmente durante as migrações de pássaros e de ruminantes. No entanto, mesmo nas regiões do Amur e do Ussuri, onde a vida animal parece fervilhar, tal a sua abundância, muito raramente observei casos reais de competição e luta entre animais superiores da mesma espécie. Então, uma análise do Kropotkin, né? E aí o conceito de ajuda mútua, ele vai identificar então como um estado natural do ser humano. E esse estado natural do ser humano de ajuda mútua, o Kropotkin vai analisar desde os primórdios da sociedade, do que ele vai chamar de selvagens, bárbaros, da sociedade medieval, da sociedade moderna e contemporânea,
fazendo essa crítica da ideia de todos contra todos, que também é um fundamento do pensamento liberal que justifica o capitalismo, né? A individualidade, a competição e a dominação. Então, o Kropotkin observa a ajuda mútua dentro de todo o percurso da história da humanidade, na vida humana e não humana, né? Então, a ajuda mútua é um fator que possibilitou que a gente chegasse aqui até hoje. E aí eu estava falando desse conceito de ajuda mútua porque ele é importante para a gente entrar no segundo livro do Kropotkin, que eu vou citar agora, que é A Conquista do Pão. No primeiro capítulo, o Kropotkin já vai trazer reflexões relacionadas à riqueza. E aí, falar sobre a riqueza, ele já está mais em relação com o tema da nossa aula de hoje, né? Mas eu fiz essa introdução à ajuda mútua porque vai ser importante para a gente entender a concepção de riqueza do Kropotkin, tá? Então, o Kropotkin ele vai começar o capítulo, né, falando sobre a riqueza, mostrando que desde o início da humanidade até os dias de hoje, a sociedade já evoluiu bastante. A gente concorda com isso, né? Séculos e séculos, milênios passando, a gente evoluiu bastante, a gente desenvolveu a indústria, a gente desenvolveu essas capacidades produtivas, a gente aprendeu sobre agricultura, a gente tem máquinas que são capazes de produzir alimento em larga escala, a gente criou grandes estradas para se locomover e trocar produtos por regiões, né? A gente desenvolveu pela ciência, pela capacidade de produzir grandes riquezas, né? Que qualquer pessoa que nasceu hoje, ela já está inserida dentro de um mundo desenvolvido e que existe muitas riquezas, né? Acho que isso a gente concorda. Existe a miséria social, mas existe a riqueza também. Existe muita riqueza na nossa sociedade, fruto do desenvolvimento humano. E agora uma citação do Kropotkin aqui. Vou ler duas citações para vocês. Sim, sem dúvida, somos ricos, infinitamente mais ricos do que julgamos, ricos pelo que já possuímos e ainda mais ricos pelo que podemos produzir com o material conhecido, infinitamente mais rico pelo que poderíamos retirar do solo, das manufaturas, da nossa ciência e do nosso saber técnico, se fossem aplicados à procura do bem-estar para todos. Nas sociedades civilizadas, somos ricos. Como se explica, então, tanta miséria ao nosso redor? Para que este trabalho pesado que embrutece as massas? Por que a falta de segurança do dia da manhã? Tenho dito e respeito a cada momento socialistas com argumentos colhidos em todas as ciências, porque tudo que é necessário à produção, a terra, minas, máquinas, estradas, educação, ciência, foi tomado por alguns durante a vasta história de pilhagem, êxodos, guerras, ignorância e opressão, que a humanidade viveu antes de aprender a dominar as forças naturais. Então, o que o Kropotkin está falando? Existe a miséria, né? A gente concorda que existe a miséria, contudo é uma sociedade muito rica, a gente foi capaz de produzir as terras, minas, máquinas, estradas, ciência, uma série de recursos intelectuais que possibilitariam a gente criar um bem-estar social para todos. Contudo, essas riquezas, elas são tomadas por conta de uma classe dominante, que tem a propriedade privada, tem os aparelhos repressivos do Estado, para poder tomar essa riqueza da classe trabalhadora que produz a riqueza, né? Então, a humanidade, ela produziu riqueza suficiente para garantir o bem-estar para todos, contudo, essa riqueza está tomada na mão de uma classe dominante, né? E gerações inteiras, elas nascem, trabalham, morrem para nos deixar essa imensa riqueza, mas isso é tomado pela classe dominante. Aí, o que ele vai falar? Todas as riquezas que servem para a garantia do bem-estar social foram tomadas por essa classe dominante, pelo poder burocrático do Estado, das leis. Eles utilizam das leis para manter as coisas como são. Utilizam da lei do aparelho de Estado para manter essa ordem social, né? Legitimando a propriedade privada por meio de leis que, se não forem seguidas, quem for infringir isso vai ser submetido à lei, né? E aí, no segundo capítulo, o Kropotkin vai falar sobre o bem-estar para todos, né? E aí, mas para que esse bem-estar para todos, com toda essa riqueza que a gente produziu, para que a gente consiga chegar nesse bem-estar, é necessário que todo esse imenso capital de cidades, de casas, de campos, de oficinas, vias de comunicação, deixe de ser considerado propriedade privada e passe a se tornar propriedade comum dos meios de produção, né? E esse problema, como a gente resolve esse problema, né? O Kropotkin vai refletir a respeito disso. E ele vai dizer que não será por meio da legislação ou por meio do parlamento que a gente vai conseguir garantir esse bem-estar para todos, né?
e compreende que os governos atuais, nem os futuros, eles estão comprometidos em garantir esse bem-estar para todos, né? Então, o Kropotkin, como projeto político, ele defende essa necessidade de uma revolução social e expropriação das riquezas, né? Para compartilhar essas riquezas em prol da classe trabalhadora, já que a classe trabalhadora é quem produz a riqueza, né? E aí, nessa hora, assim, parece até radical do Kropotkin, né? Falar, nossa, expropriação, algo até, às vezes, pode ser radical, violento, mas ele vai analisar que essa violência, ela é um dado estrutural da sociedade, né? E é um dado estrutural da história das sociedades modernas, né? E até das sociedades antigas mesmo. Então, a violência é algo abominável, algo que deve ser rechaçado, contudo, a gente não pode negar que ela é um dado da nossa sociedade. Se a gente observar os índices de violência, os mapas de violência no Brasil, a gente vai perceber que esses índices são altíssimos, né? E o Kropotkin acreditava que por meio da revolução social ele poderia garantir, a classe trabalhadora poderia repartir essas riquezas, né, para garantir uma vida digna a todos, assim diminuindo a violência, porque se acredita que a violência também é um resultado da má organização social, né? A partir do momento que o trabalhador ele não encontra os seus meios necessários para manter a sua vida, para garantir o conforto ali, o seu bem-estar, o bem-estar da família, logo a sociedade se torna violenta, né? Se é que a exploração pelo trabalho também já não é um dado de violência social, né? E aí no terceiro capítulo, que eu vou finalizar por aqui para ser mais uma introdução mesmo ao texto, o Kropotkin ele vai defender o pensamento anarcocomunista dele, né? E esse anarcocomunismo ele seria pensar uma outra sociedade futura que pudesse garantir o bem-estar para todos, né? Então ele elabora esse conceito, né? Sendo que não foi ele que criou esse conceito. É importante pensar que era um tema já debatido no chão da fábrica, era um conceito já debatido pelos trabalhadores, pelos intelectuais da época, né? E o Kropotkin, como intelectual, ele foi responsável por estruturar esse pensamento com a sua metodologia científica, né? Da ajuda mútua. E a classe trabalhadora, ela seguiu uma lógica que era pensada o seguinte, de que se eles produzem a riqueza, eles têm legitimidade sobre essas riquezas, e não para o patrão. E aí o Kropotkin vai pensar, então, como distribuir a produção de cada trabalhador. Ele pensa que essa produção deve seguir a ideia de a cada um, mediante a sua necessidade, mediante aquilo que ele precisa, e cada um deve entregar mediante as suas possibilidades, produzindo assim uma sociedade fundamentada na ajuda mútua, que era um fator já presente na evolução humana, né? E o que o anarcocomunismo começa a refletir é que vivemos numa sociedade que é pautada na abundância, na riqueza, que pela indústria, pela agricultura, pelo trabalho humano, a gente conseguiu gerar riqueza que atende às nossas necessidades, né? Contudo, a riqueza está apropriada na mão da classe dominante, dessa elite econômica, né? E no livro A Conquista do Pão, o Kropotkin vai demonstrar os passos necessários para a construção dessa sociedade que garante o bem-estar para todos, né? E aponta a necessidade da revolução social como forma de subverter essa lógica de Estado burguês, de capitalismo que explora, né, o trabalhador. E aí um ponto importante, assim, que eu acho interessante de refletir, que a gente pode pensar juntos, né, se é válido, se não é válido, é que o autor também vai dizer que um dos passos necessários para essa sociedade do bem-estar social para todos é a abolição do dinheiro e da propriedade privada dos meios de produção. E o que é o dinheiro, segundo o Kropotkin, né? Ele vai observar o dinheiro como uma mediação fictícia. O dinheiro é uma mediação fictícia que serve para igualar os produtos e possibilitar essas trocas de forma mais fácil, né? Então, na prática, o dinheiro existe para fazer essas trocas, essas mediações de produtos escassos, né? Se a gente pensar, por exemplo, com a agricultura, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue disponibilizar para todo o povo o alimento, qual que é a necessidade do dinheiro? Se ele é uma mediação de troca e esse recurso ele já está a cargo de todas as pessoas, tendo em vista aquela máxima do Kropotkin, né? Para cada um mediante a sua necessidade e de cada um mediante as suas possibilidades, né? Então, tendo em vista que os recursos estariam em abundância e disponíveis para todos, logo cairia por terra a necessidade da moeda como meio de troca, né? Pelo menos dos materiais que estiverem, né, possíveis a todos, né? Então, agora só fazendo umas considerações finais, assim,
lendo o Kropotkin, né, lendo essa análise de como a sociedade funciona, de uma realidade injusta, o Kropotkin, eu acho que ele foi interessante para a gente poder pensar esses outros mundos possíveis, né? É possível viver de uma outra forma que não essa que a gente está inserido? Porque a forma como a gente tem vivido tem sido gerado guerra, violência, miséria, e o Kropotkin nos ajuda a pensar outros mundos possíveis, né? E se não for por essa via do Kropotkin, então que sejam por outras, mas acho que a gente concorda que a forma como a política é organizada, ela não garante o bem-estar, muito pelo contrário, ela garante a exploração e a miséria. Então é necessário pensar outros mundos possíveis, né? Até porque a gente a cada dia se aproxima de grandes catástrofes naturais, né? O capitalismo, seguindo essa lógica de exploração, logo ele explora também os recursos naturais que são escassos, né? Então o que a gente vai fazer quando acabar todas os biomas, toda a ecologia, toda a Amazônia acabar? O que a gente vai fazer? Não vai ter mais vida na Terra. O que a gente vai fazer quando, por exemplo, o petróleo, que é o meio de fonte de energia, não for mais? Toda a confusão, toda a guerra que tem por conta disso, né? Então, por isso que é importante o Kropotkin como autor que nos possibilita pensar outros mundos possíveis, né? E aí fica a reflexão aqui, pessoal. Esse texto que eu citei é o texto da Conquista do Pão, vocês podem procurar ler o texto. E sempre com uma leitura crítica, né? Para ver se é válido, se vale a pena, se são esses os métodos a serem seguidos ou não, né? Acho que é isso aí, né, Ricardinho? Acho que é isso daí, Felipe, 1h30, né? Basicamente o limite aí, 2 horas aulas, né? Como todos os nossos temas, né? Seja dinheiro, morte, amor, né? Ainda é pouco tempo, né? A gente ainda falou bem poucos filósofos, né? Em comparação à legitimidade, ao tamanho do tema, né? Então, fica aí como posso dizer, né? Uma, uma nova abordagem, né, que a gente pode fazer também futuramente, né, uma outra oficina também. Queria agradecer aí o Felipe, queria agradecer o Wagner por ter passado essas contribuições aí para a gente. Sobre os e-mails, pessoal, a gente faz da seguinte forma: quem já recebeu o certificado, manda o nome completo aí, né? Quem quiser mandar o documento também, se sentir à vontade para mandar o documento, a gente coloca no certificado, mas mandando assim, né, só o e-mail, sem o nome completo fica complicado. Então mandem aí o nome completo para o coletivo kf@gmail. As obras já foram disponibilizadas, tá? Já é um link aí do Gmail que tá para vocês. Tem do Marx, do Adam Smith, do Kropotkin, tem do Engels também. E queria falar aí para agradecer mais uma vez e que o pessoal aí que estiver assistindo deixar uma sugestão de tema, né, para os nossos próximos encontros, né, para que a gente possa trabalhar neles também, né. Então, mais uma vez aí queria agradecer a todo mundo. Os certificados aí eu vou mandar a partir dos dias aí, a partir de hoje, amanhã, depois. A gente vai mandando aí de acordo com a disponibilidade também. E ficamos aí, vamos responder as perguntas assim que possível. E fica aí a dica aí para o pessoal passar para a gente qual que os temas que vocês querem fazer nos próximos encontros do grupo de estudo de filosofia e atualidade, né? Então, queria agradecer também, principalmente, a Biblioteca Brito Broca, né? Que sempre deixa o espaço aí para a gente poder falar sobre filosofia na biblioteca, né? Então, queria agradecer muito aí a Rosalda, o Sandro, o Clodoaldo, a Luciana, Thalita, Alexandre, Botinha Lima, Jennifer Santos, todo mundo que comentou aí, né? E as obras aí já estão nos comentários, posso repetir aí para vocês e os e-mails vão chegar, tá bom? Vocês querem se despedir aí, o Phelps e o Wagner? Só agradecer aí a participação, muito bom estar aqui com vocês, pessoal do KF, meus amigos, um abraço pro Sandrão aí da Biblioteca Brito Broca, espero que em breve a gente possa estar aí junto. Agradeço aí o Wagner, Bizão, tamo junto e até a próxima. É isso daí. Quer falar alguma coisa, Wagner? Beleza, só agradecer também a oportunidade e dizer que a filosofia nos ajuda aí a transcender a nossa condição atual, né? Seja espiritual, seja material, política, ideológica. Então, vamos avante aí com a filosofia persistir aí nesse mundão. Beleza, gente? Muito obrigado. Beleza, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Valeu.